Cidade de São Paulo, julho de 2007. Há mais de 10 anos, um dos mais mortíferos acidentes da história da aviação civil ceifou a vida de 199 pessoas, sendo mais grave que o voo Gol 1907 e deixou uma marca inesquecível na cidade de São Paulo e na memória dos brasileiros. Para contar essa história, iremos para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As duas pistas do aeroporto tinham a inclinação que impediu o escoamento de água em dias de chuva. Não havia áreas de escoamento nas extremidades por falta de espaço, já que logo após o final da pista se encontrava a Avenida Washington Luiz, vários prédios, casas e edifícios comerciais. Os pilotos tinham que enfrentar, além de alagamentos em dias de chuva, as más condições do asfalto, que se encontrava desgastado pelo uso e liso, o que facilitava a perda de controle da aeronave. Cerca de um ano antes do acidente, em julho de 2006, um Boeing 737, ao pousar no aeroporto, deslizou pela pista e por pouco não caiu na Avenida Washington Luiz. Diante da possibilidade de um acidente, a Infraero iniciou o recapeamento do asfalto e a instalação de ranhuras na pista que escoariam a água da chuva. Isso teria evitado o acidente, mas naquele ano, outro acidente aéreo havia acontecido, o voo Gol 1907, que já virou tema aqui do canal. Neste caso, o avião caiu na selva amazônica e deu início à crise que ficou conhecido como Apagão Aéreo de 2006, onde voos foram cancelados e atrasados. O tráfego aéreo entrou em um caos e o ministro da Defesa chegou a ser demitido. Se você ainda não viu o vídeo do Gol 1907, por favor veja. Com crise no transporte aéreo, alguns voos tiveram que ser transferidos de aeroportos maiores como Guarulhos para Congonhas. As pistas tiveram que ser liberadas antes das reformas serem concluídas. O problema é que pilotos continuavam relatando dificuldades de pouso. Segundo eles, as pistas eram escorregadias e os aviões deslizavam sem controle. Um dia antes do acidente, 4 aeronaves tiveram problemas no pouso. Os pilotos relatavam pouca aderência devido às más condições da pista. Inclusive, um dos aviões não conseguiu parar a tempo de invadir o gramado ao lado da pista, colidir com uma estrutura de concreto e ainda derrubar um pequeno poste de luz antes de finalmente parar poucos metros de invadir a avenida. Nenhuma das 21 pessoas a bordo se feriu, mas o trem de pouso ficou destruído e o nariz danificado por impacto. Mesmo depois destes acontecimentos que deixavam claro a possibilidade da ocorrência de uma tragédia, as pistas continuaram liberadas para pouso. Infelizmente, nem todas as aeronaves tiveram a mesma sorte. No dia 17 de julho de 2007, por volta das 5h30 da tarde, o voo TAM 3054 decolou do Aeroporto Internacional de Porto Alegre com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Estava previsto que os jogadores do Grêmio embarcariam neste voo para, de Guarulhos, seguir para Goiás, onde havia um jogo marcado, mas a direção do clube adiou a viagem para o dia seguinte. O avião era um Airbus A320 que havia sido adquirido pela TAM um ano antes do acidente. O avião estava com defeito no reversor do motor direito que estava inoperante. O reversor é um sistema dos motores que reduz a velocidade para auxiliar no pouso. Como não havia dificuldades para pousos e os pilotos eram capazes de decolar e pousar, o avião tinha permissão para continuar operante por mais 10 dias no máximo, até que reparos pudessem ser feitos. A bordo estavam 187 pessoas, sendo 181 passageiros e 6 tripulantes.
Dentre os passageiros estava o deputado federal Júlio Redecker, Paulo Amoretti Souza, ex-presidente do Sport Clube International, e Márcio Rogério de Andrade, ex-jogador de futebol e agente da FIFA. Após o embarque, o avião decolou em direção a São Paulo e subiu até aproximadamente 100 mil metros, enquanto desviava de algumas nuvens. Inicialmente, o pouso deveria acontecer no aeroporto de Guarulhos, mas a tripulação decidiu pousar em Congonhas. 6 horas e 20 minutos da noite, o avião se aproximou de Congonhas. O pouso foi autorizado na pista 35L. Minutos mais tarde, o sistema do avião registrou uma configuração errada nos manetes, que estavam posicionados na posição de subida, com 80% de potência dos motores. Com toda essa potência, o avião não conseguiria pousar. Às 6 horas, 48 minutos e 26 segundos, o Airbus A320 tocou a pista. Testemunhas e câmeras de segurança flagraram quando o avião, totalmente desgovernado em alta velocidade, atravessou a pista, invadiu o pátio de manobras, saiu do perímetro do aeroporto, atravessou a Avenida Washington Luiz, que naquela hora se encontrava com intenso movimento, e colidiu com o prédio da própria companhia aérea que ficava do outro lado do aeroporto. As câmeras não deixam dúvidas. Primeiro o avião segue em alta velocidade, depois se vê um clarão da explosão. Um incêndio de grandes proporções teve início. As chamas se espalharam rapidamente pelo prédio da TAM Express. Funcionários saem às pressas, os bombeiros são chamados, mas o fogo já está incontrolável. Testemunhas relatam ter ouvido o grito de pessoas que não conseguiriam sair do prédio consumido pelas chamas. Os primeiros atendimentos de primeiros socorros aos feridos começavam ali mesmo na avenida. Haviam queimaduras, fraturas e traumatismos. O tráfego foi desviado. Pouco depois, chegou ao local jornalistas das principais emissoras de televisão e com suas câmeras mostraram ao Brasil e ao mundo os horrores que se desenrolavam em São Paulo. Da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, está pegando fogo. Você tem aí as imagens. As primeiras informações são de que este incêndio teria começado num avião da companhia que estava dentro do Infelizmente, todos os 187 passageiros e mais 12 pessoas que estavam no solo faleceram na hora, totalizando 199 vidas perdidas e mais 13 feridos que estavam em solo. Dentre as pessoas a bordo, 4 não tiveram os corpos identificados pelo IML, sendo dados como desaparecidos nos escombros, e apenas alguns pertences foram encontrados, o que possibilitou enterros simbólicos, entre eles o bebê Levi Ponce de Leão, de 1 ano e 8 meses de idade. O desastre teve impacto imediato na imprensa e abalou a comunidade internacional. Várias foram as reações internacionais de pêsames e lamentações. Presidentes da Alemanha, Chile, China, México, Peru e o chanceler venezuelano Nicolás Maduro manifestaram pesar ao povo brasileiro e enviaram condolências ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. George W. Bush, então presidente dos Estados Unidos, manifestou solidariedade às vítimas das vítimas, e o Papa Bento XVI enviou condolências às famílias das vítimas e rezou uma missa por elas. O presidente Lula ordenou 3 dias de luta oficial. Mais de 5.000 pessoas foram ao local do acidente para protestar, culpando a falta de infraestrutura do aeroporto pelo desastre. Muitos dos manifestantes exigiam a derrubada do presidente. Lula demitiu seu ministro da Defesa, Valdir Pires, encarregado de infraestrutura e segurança desde 2006 e amplamente criticado por seus fracassos
e má gestão que 1 ano antes desencadeou outro acidente, o voo Gol 1904. As investigações apontaram que os manetes que controlam a potência dos motores estavam na posição incorreta. Ao invés da posição de pouso, eles estavam na posição de decolagem. Investigadores apontam que isso pode ter confundido o piloto. A causa exata do acidente nunca foi explicada. E os comandantes, ambos experientes e com mais de 10.000 horas de voo cada, cometido o erro de não desacelerar o avião? Seriam as más condições do aeroporto as responsáveis? Se o reversor do motor da aeronave estivesse funcionando, a tragédia poderia ter sido evitada? E as chuvas daquele dia foram um fator relevante? Muitas controvérsias rondam essas perguntas. As famílias dos comandantes e pilotos rebatem. Para elas, a TAM, o governo federal e a Airbus, fabricante do modelo que estava defeituoso, estariam conspirando para culpar apenas os pilotos, pois eles não estavam vivos para se defender. O inquérito policial indicou 4 réus que foram julgados pelo Ministério Público, incluindo o ex-vice-presidente da TAM, acusado de negligenciar os defeitos que o avião apresentava, mas foram considerados inocentes. Revoltado, o pai de uma das vítimas declarou: "Culpado fui eu por deixar minha filha entrar naquele avião." A praça memorial foi construída no local do acidente e inaugurada exatamente 5 anos após o desastre. Estão presentes um espelho d'água, onde os nomes das vítimas estão gravados, e uma moreira que resistiu ao acidente. Inquéritos policiais foram abertos e processos julgados, mas na prática, ninguém foi realmente punido ou responsabilizado pela tragédia. O voo TAM 3054 foi um dos maiores acidentes aéreos do Brasil. Matou 199 pessoas, comoveu o Brasil e o mundo, causou crises políticas. As famílias destruídas até hoje lutam para que os responsáveis sejam punidos e a justiça finalmente possa ser feita.